Jesus quer entrar na sua casa. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Jesus tem um interesse enorme de entrar na sua casa. Mas para ele entrar na sua casa tem uma condição. É sobre isso que a gente vai conversar hoje e eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Gente, que evangelho lindo, né? Então agora Jesus vai na frente deles, como que vai embora. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Jesus entrou na casa deles. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Esse evangelho é lindo. Jesus entrou na casa deles e ali eles reconheceram Jesus. Eu quero dizer que Jesus também quer entrar na tua casa, meu irmão, minha irmã. E claro, na casa do teu coração, onde só você pode abrir a porta. A nossa casa geralmente é o lugar onde só nós temos a chave. Se eu for na sua casa, eu não tenho a chave da sua casa, a não ser que você me dê essa chave. A casa é sua e é você que precisa me dar a chave. Se você for na minha casa, você também não entra se eu não te der a chave ou se eu não abrir a porta. Com Cristo é a mesma coisa. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, versículo 20. "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta." Jesus está falando isso para você. "E me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo." Jesus só entra na sua casa quando você ouve a voz dele e você abre a porta para ele. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19, versículo de 5 a 6. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: "Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa."
ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Jesus quer ficar na sua casa, mas olha o que vem depois. Zaqueu falou, como eu quero a tua visita, como eu quero, alegremente recebe na sua casa. Jesus quer ficar na sua casa. Abra a sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Nós faremos Pai, Filho e Espírito Santo. E veja que essa morada é dentro de você. E aí? Você vai deixar Jesus entrar na sua casa? Escreve aqui nos comentários. Jesus pode entrar na minha casa. Jesus pode entrar na minha casa. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.